Amém? Louvado seja Deus, que nós possamos realmente ter em nossas mentes sempre presente aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Hoje é um dia muito especial, amém? Dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus, amém? E é uma festa, é uma festividade, é um assunto que nós vamos dar evidência hoje à ressurreição de Jesus na mensagem Assim Querendo Deus. Amém? Eu gostaria que nós falássemos hoje sobre Cristo, nossa Páscoa. Amém? Glória ao nome do Senhor. Cristo, nossa Páscoa, é o tema da nossa mensagem que, por alguma razão... está aqui. Amém. Acabou de chegar aqui. Amém? Já viram que maravilha? A mensagem chegou ao púlpito. Com alguma falha aqui na internet, agora já está. Amém? Graças a Deus. A nossa Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, é o assunto que nós iremos falar hoje, e daqui a pouco a Sónia vai ajudar ali com os slides. Mas antes, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que eu quero partilhar com vocês neste dia, que eu gostava que vocês dessem atenção, tá? Só um minuto. Os irmãos sabem o que é isto? Sabem? Não, o Maritza não sabe, sabes? Pois, isso tu sabes, ou não sabes o que é que significa. Tá? Isto é o galo, é feito em cerâmica, lá da cidade de onde eu sou, Barcelos. Tá? O galo de Barcelos. Isto é um símbolo típico, feito de barro, e tem que ser assim nesta figura. Há aí uns falsos, feitos de uma outra maneira qualquer, mas este é o galo original de Barcelos. É feito em cerâmica, tem lá uma pequena localidade em Barcelos que se chama... Esqueci-me agora o nome. Galegos. Isso, Galegos, obrigado. Em Galegos faz-se cerâmica, isto é original de Barcelos. E este aqui, muito bonito, é da minha sogra. Tá? Mas então, este galo é o galo original de Barcelos. Tá? De todo o país, ele pertence a Barcelos, a origem é de Barcelos, tem uma história por trás dele, e é um galo, tá? Como vocês veem, muito bonito, tá? Decorado, representa a cidade de onde eu sou, ok? Agora eu vou pedir à Sónia que ela ponha o primeiro slide e olhem o que fizeram com o nosso galo de Barcelos, ok? Por incrível que pareça, meteram o galo de Barcelos dentro daquela coisa de vidro, com um monte de papeizinhos, e escreveram por fora Portugal. O que não era errado, não tivessem escrevido ali palavras como Coimbra, Lisboa, Leiria e tantas outras. E nós, os de Barcelos, ficámos extremamente ofendidos. O galo é de Barcelos. Eu já encontrei galos que dizia Algarve, Portugal. Algarve é na ponta sul do país. Não tem nada a ver connosco. O galo é de Barcelos, é nosso. E nós, os barcelenses, a esposa do irmão Silvério, se estivesse aqui, ia compreender a minha dor, porque ela é de Barcelos também, e o nosso sofrimento, porque o galo é nosso, não é do resto do país. Né? Quem diz que Portugal é um país pequeno, é tudo o mesmo, é nada. O galo é de Barcelos, tá? E ali os irmãos da Nazaré não têm nada a ver com isso, nem dali para baixo, não tem nada a ver com isso. O galo é só de Barcelos. Nem a Sónia, que morava mais perto, né? Tinha nada a ver com o galo. O galo é de Barcelos. A gente fica zangados, indignados, porque eles tornaram o galo do país todo. Olha ali, Coimbra, Lisboa, Leiria, Alcobaça, acho que é. E está errado. E ainda por cima pegaram no galo, enfiaram o galo dentro de um vidro e puseram florzinhas. Não tem nada a ver. O galo este é o original, bonito, tá? Que é o galo de barro. Amém? Pronto. Muito bem. Dito isto, vamos todos para casa comprar um galo e pôr em cima dos vossos armários para vocês lembrarem de mim. Amém? Não. Muito bem. Queridos irmãos, eu vou-vos dizer porque é que eu trouxe o galo, né? Vocês dizem assim, para a igreja fazer palhaçada com o galo. Não, por acaso, vou dizer uma coisa, irmãos. Nunca mais me esqueci no dia que eu vi o primeiro galo que dizia Algarve, Portugal. Eu fiquei tão zangado. Algarve? Não tem nada a ver, o galo é de Barcelos. Que Algarve? Fiquei zangado. Agora, quando vi este aqui, pior ainda, né? Por favor, irmãos. Mudei o slide. Depois o próximo. Queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa, irmão, que aconteceu com o Natal. O Natal era uma festa pagã que os cristãos adotaram como o nascimento de Jesus. Não admira muito que o Natal esteja se tornando numa festa pagã.
tem voltado às suas raízes para o paganismo, para o comércio, para a idolatria lá do velhinho das barbas brancas e para todo esse disparate. E deixou de ser a celebração do nascimento de Jesus. Mas, queridos, a Páscoa é uma festa judaico-cristã. A Páscoa foi a primeira Páscoa celebrada quando o povo de Israel foi liberto do Egito para ir em direção à terra prometida. Cristo, diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 5,7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Irmãos, esta brincadeira que eu fiz com o galo aqui, foi para que você fique sensibilizado a indignar-se contra o que está a ser feito com a Páscoa. A Páscoa não tem a ver com a primavera. A Páscoa não tem a ver com coelhos. A Páscoa não tem a ver com ovos. A Páscoa não tem a ver com doces, com chocolates ou com qualquer outra coisa que não seja com o facto de que Cristo deu a sua vida em nosso lugar. A Páscoa, irmãos, há dias, ontem estávamos a falar com o Tiago e falou-se não sei o quê do Spring Break. E ele disse, não, de Easter Break. Irmãos, não vivemos a época da primavera, do ressurgir, com os ovinhos e os coelhos e essas coisas. Irmãos, eu não estou a dizer com isto que você não pode ter coelhos ou não pode ter ovos, ou você pode fazer... Eu ia dizer você pode fazer o que você quiser. Poder pode, né? Mas nem tudo convém, diz a Bíblia. Irmãos, que o Natal tenha fugido do nosso controle, que o nascimento de Jesus tenha fugido do nosso controle, eu não aceito, mas eu ainda posso compreender que porque vem de uma origem pagã. Mas a Páscoa? O ridículo que ano após ano é feito, quanto mais se afasta do verdadeiro valor. Eu não estou a dizer com isto, irmãos, que você na sexta-feira tem que levar com uma dose, uma injeção de tristeza às 3 horas da tarde e chorar, que eu não sei porquê, também de carga d'água vem disso. E no domingo você achar que tudo nasceu de novo. Não, irmãos. Mas é preciso que o verdadeiro valor da Páscoa, o verdadeiro sentido do que a Páscoa significa, esteja presente e marcada nas nossas vidas. E cabe a mim e a si determinarmos e fazermos uma diferença e marcarmos a nossa geração e a nossa sociedade no que a Páscoa é. E o que significa o símbolo da Páscoa. O símbolo da minha cidade é o barro, é o vaso lá do galo, não é? Vou pôr aqui para ficar bonito. Esse é o símbolo da minha cidade. Os outros usaram o símbolo, eu fiquei chateado. O que fizeram com a Páscoa? Destituíram a cruz e o sepulcro da Páscoa para fazer uma festividade de primavera completamente. Diz a palavra, o Senhor, trocaram o Criador pela criatura. E adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. É o que se tem feito. A celebração da Páscoa. Irmãos, eu não estou a falar com isso que você deve fazer rituais, procissões, missas, nada dessas coisas. Por favor, não leve para esse caminho. E já falei um bocado desse silêncio às 3 horas da tarde de sexta-feira e essas tristezas tudo. Não tem nada a ver, não é isso que eu estou a falar aqui, irmãos. Eu não estou a falar nisso. Eu estou a falar no facto de que, por gerações, o povo de Israel, o povo de Deus, foi celebrando uma Páscoa que tinha um significado que era a saída do povo de Israel da terra do Egito, da escravidão dos egípcios. E foram e saíram para uma terra prometida que Deus tinha prometido ao seu povo. E essa libertação, essa passagem, essa saída, que nós aqui na América estamos tão habituados a ouvir os judeus celebrarem o Passover. Essa passagem, essa saída apontava que um dia Deus iria enviar o seu Filho e iria morrer em nosso lugar e levar sobre ele a culpa, a iniquidade que estava sobre nós todos. A condenação do inferno que estava sobre as nossas vidas, o nosso pecado, a nossa natureza pecaminosa, toda aquela ira de Deus contra nós, pelo nosso pecado, sendo assumida e levada sobre Cristo, e Ele dando a sua vida na cruz do Calvário. E irmão, para você que viu a Paixão de Cristo, né, e que viu todas essas coisas que agora saíram por aí, daí para cá, esse inclusive o Son of God. Irmão, o que aconteceu na cruz do Calvário, no dia que Cristo deu a sua vida por nós, não tem nada a ver com aquela violência que eles apresentaram. A violência terá sido aquela ou pior, talvez.
Mas o que feriu Cristo na cruz não foi aquilo. O que feriu Cristo na cruz foi, sendo Ele santo, levou os seus pecados sobre Ele. E foi isso que feriu Cristo na cruz. Foi a ira de Deus, desde Adão até o último homem, ter sido despejada e assumida numa só pessoa, em Cristo. E Ele carregou sobre Ele o pecado e a iniquidade de todos nós. E diz a palavra do Senhor em Isaías que agradou ao Pai moê-lo na cruz, para que a nossa alma fosse salva. Alguém tinha que pagar o preço pelo seu e pelo meu pecado. E foi isso que aconteceu na cruz. Mas não ficou na cruz, porque se ficasse na cruz, alguém tinha pago o preço pelo seu pecado, mas você continuava perdido. Ao terceiro dia, é o que celebramos hoje. A pedra do sepulcro rolou e Cristo saiu ressurreto. Glória a Deus. E Ele vive e reina para todo sempre. E Ele venceu a morte e o inferno. E alcançou vida eterna para todo aquele que crê. Amados, este é o significado da Páscoa. Não deixe que uma idiotice de um coelhinho e uma história bonita de ovinhos venha tirar de si o verdadeiro sentido da Páscoa. Amado, nesta tarde, se você acredita, entenda por favor, se você acredita que a Páscoa é o facto de Cristo, ninguém matou Jesus, porque Ele é Deus e ninguém pode matar a Deus. Se a Páscoa é o facto de que Ele voluntariamente se deu para pagar o preço pelos seus pecados, se a Páscoa é o facto de que Deus o ressuscitou dos mortos para o fazer Rei e Senhor, se você crê nisto, e se a Páscoa significa isto para si, quem é que você pensa que vai fazer diferença no mundo anunciando a verdadeira Páscoa? Os anjos? As pedras? Os nossos pets? A comunicação social? As lojas que querem vender? Quem é que você acha que vai fazer diferença? Quem é que você acha que Deus colocou neste mundo para anunciar a verdadeira Páscoa? Lembra o que diz aquela mesa da ceia lá no fundo? Em memória de mim? O que é que Jesus disse quando celebrou a última ceia? Fazer isto em memória de mim. Quem você acha que compete sair e dizer ao mundo o que é Páscoa? A nós. Aqueles por quem Ele deu a vida. Aqueles por quem Ele pagou o preço. Aqueles a quem Ele ressuscitará no último dia. A sua igreja. Páscoa, irmãos. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Páscoa é um assunto importante. Páscoa é uma festa séria. Páscoa é uma festa de grande alegria, de grande júbilo, porque a sua alma foi salva, porque alguém pagou o preço, mas é para nós, cristãos, levarmos a sério. E pararmos de brincar de coelhinhos e de ovinhos e de coisinhas assim. E de passeiozinhos. Eu não estou a dizer que você não pode fazer nada destas coisas, mas não deixe perder o verdadeiro sentido da Páscoa. Não deixe celebrar a Cristo Jesus na Páscoa. Não deixe lembrar o que aconteceu e anuncie o que aconteceu. É uma época para nós levarmos a sério, irmãos. E para fazermos coisas sérias. Eu não estou a dizer que você não pode jantar com a sua família. Eu não estou a dizer que você não se pode alegrar. Aliás, você deve se alegrar na Páscoa. A Páscoa não é dia para você chorar. Nem a Sexta-feira Santa é dia para você chorar, tá? Ou a Sexta-feira Boa, ou como você quiser chamar, o Good Friday, ou o que você quiser chamar. Não é dia para você chorar, não. É dia para você se alegrar, porque houve um que morreu em seu lugar. Para que você tenha vida eterna. O Pai é glorificado, Deus é glorificado na cruz, irmãos. Porque alguém pagou o preço. Não é dia para você ficar todo triste, todo tonto, todo dia, a pensar em alguma outra coisa. Mas em se alegrar e se regozijar, porque Cristo morreu em seu lugar. Mas não é hora da igreja ficar calada, é ficarmos à espera. E ficarmos à espera de passar mais uma época, mais uma data, e preocuparmos com tanta coisa que a gente se preocupa na Páscoa. Menos ainda a pregoar o Evangelho verdadeiro. Eu quero trazer para os irmãos uma história hoje que nos venha ajudar a pensar o que é a Páscoa. O próximo slide, por favor. Não, desculpa, o seguinte. Irmãos, a história que eu vou falar ali, você conhece muito bem. É a história de Pedro quando negou Jesus. Vocês todos conhecem, muitos de vocês já me ouviram até falar várias vezes sobre este assunto. Em Lucas 22, 54 a 62, a palavra do Senhor diz: então prendendo-o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro
seguiu de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, todos estavam todos assentados, e sentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado no fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele, porque ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virou-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmão, eu não sei o que está na sua cabeça quando você lê ou quando você pensa neste texto. E talvez você diga: eu nunca negaria Jesus. Talvez você diga na sua mente: como é que Pedro pôde alguma vez negar Jesus? Como é que Pedro pôde viver com Jesus, ver os milagres? Tinha uma hora que Jesus até pagou os impostos para Pedro, não é? Lembra? Jesus disse: Pedro, vai lá pescar e tira lá dentro do peixe, vai estar lá para pagar o teu e o meu imposto. E ele vê Jesus fazer aquelas coisas todas e ele vai e nega Jesus. Como é que ele pode fazer uma coisa destas? Irmãos, é mais sério que isto ainda, é que Jesus tinha o avisado. Ele disse a Jesus: eu vou contigo, não me importa. Eu morro contigo até. Ainda que todos te deixem, eu não. Eu estou aqui. Pedro era precipitado, não é? Pedro era espontâneo. Mas, não, Senhor, não te preocupes, eu estou aqui contigo. E você acha que Pedro, nesse momento que disse isso, Pedro estava a mentir? Pedro estava a mentir, Pedro disse assim: olha, eu vou pregar uma grande mentira ao Senhor porque ele não sabe que eu não vou nada. Não. Pedro estava convicto, Pedro estava certo. Pedro estava com toda a certeza de que ia com Jesus até à morte. Até porque quando vieram prender Jesus, no meio daquela gente toda, daqueles soldados todos, ele tirou a espada e feriu o primeiro que veio à frente, e foi Malco. E cortou a orelha a Malco. Jesus foi e curou. Você lembra do episódio? Quando foram para prender Jesus, ele cortou a orelha a Malco. Ele estava disposto. Mas depois levaram Jesus para ser julgado e todas aquelas coisas. E Pedro continua a ser mais corajoso que a maior parte deles. A palavra diz que houve um outro discípulo também que seguiu Jesus e não nos conta a história do outro discípulo. Mas Pedro foi. Os outros não foram. Quando Pedro fugiram. Perdão. Quando ele está lá e aparece pessoas e Jesus tinha-lhe dito: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás hoje. Não é daqui a um mês, não é daqui a uma semana. Hoje. E Pedro disse: não, Senhor, nunca. E Pedro estava convicto, e Pedro estava certo que não ia fazer isso. Quando a coisa fica difícil, quando o momento é mais complicado, ele está lá e distinguiu uns à beira do fogo e disseram: tu também és um deles. Ele disse: não sou. Não tem nada a ver com esse Jesus, não conheço esse Jesus. Porquê é que Pedro disse isto? Ele não amava o Senhor? Amava. Ele deixou de amar Jesus? Não. Ficou com medo. Medo da vida dele. Eles estavam a julgar o mestre, imagina, o que é que ia acontecer com ele? É melhor eu ficar calado. Talvez ele até deve ter pensado assim: olha, no caso de matarem Jesus, pelo menos estou cá eu. Ao menos escapo eu para fazer qualquer coisa. Olha, os outros discípulos não sei onde eles estão. Eu estou a pensar, eu estou a tentar pensar como Pedro, não é? Está-se ali, está a ver Jesus de longe, vê que é o único, diz: olha, os apóstolos já fugiram todos, os meus colegas foram todos embora. Só está Jesus ali. Jesus foi morto, ao menos estou cá eu. É melhor que eu não morra aqui. Mas vale dizer que eu não conheço. Você está a pensar comigo? Não sei se seria esse o pensamento de Pedro, mas possivelmente. A seguir vem outro e pergunta-lhe outra vez, e ele volta a dizer que não conhece. E a seguir vem um outro, passado uma hora, e diz: tu também estás com ele, tu também és Galileu. E ele disse: homem, não sei o que dizes. E o galo cantou. E quando o galo cantou, diz a palavra do Senhor, e só encontramos este relato em Lucas. Diz que virando-se o Senhor para Pedro, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Eu não sei que distância Pedro estava de Jesus, e só encontramos este relato em Lucas. Mas é interessante o facto de que Lucas relata isso. Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para Jesus. E naquela hora veio à cabeça de Pedro: antes que o galo cante, já ele tinha negado Jesus. 3 vezes.
Tal e qual a palavra de Jesus. A palavra do Senhor diz que Pedro saiu dali para fora e chorou amargamente. Chorou amargamente. Irmãos, quantas vezes nós já negamos Jesus? Talvez você diz, não, nunca, eu nunca disse que eu não o conhecia. Quantas vezes as nossas ações não mostram que nós conhecemos Jesus? E ele estava ali, Jesus estava ali, pagando o preço pelos pecados de Pedro, e Pedro estava ali dizendo que não conhecia Jesus. Não se identificando com Jesus. Não tem nada a ver com esse Jesus. Não tem nada a ver com esse Jesus. Porque as pessoas à volta, por causa da aparência, por causa do que podia acontecer com Pedro, Pedro estava mais preocupado com o que pudesse acontecer com ele, do que demonstrar que estava com Cristo. E disse, eu não conheço. Irmão, quantas vezes nós ficamos tão envolvidos com o coelhinho e com os ovos e com tantas outras, perdão o termo, irmãos, parvoices, que nos esquecemos, que negamos, que agimos como se fôssemos do mundo, agimos como se fôssemos igual aos outros. Não há uma diferença. E às vezes, quando nós marcamos uma diferença, há um preço alto a pagar. E a gente sabe disso. Vão fazer troça. Vão nos desprezar. Portas se vão fechar. Dificuldades você vai passar por você pregar o Evangelho, você dizer a verdade. Saia por aí fora a dizer que a Páscoa não tem nada a ver com coelhos. Condena o coelho na Páscoa. A pessoa não vou dizer, é ridículo. Não tem nada de mal. É só um coelho. Qual é o problema do coelho? Qual é o problema dos ovos? Tem problema? Tem um desfoque enorme da verdade, da ressurreição de Cristo. Tem um desfoque enorme do que aconteceu. Irmão, a perseguição sempre acompanhou o povo de Deus. A igreja do primeiro século foi perseguida. Os cristãos eram postos a iluminar os corpos dos cristãos, a arder, a iluminar as ruas de Roma. Os cristãos eram lançados nas arenas por professarem o nome de Cristo. Pedro, dizia o professor na escola dominical, que ele foi apedrejado. E a gente pensa que é aquelas pedrinhas, não é? Que se atirava lá aos cântaros das moças, lá na terra da couve. E ninguém morre com pedrinha dessa. Pedro foi apedrejado até à morte por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Sabe porquê que você não é tão perseguido aqui na América? Sabe porquê que Pedro não foi morto? Porque negou Jesus. Sabe porquê que nós não somos apedrejados, nós não somos perseguidos verdadeiramente? Porque nós temos mais do nosso tempo a negar Jesus do que a identificarmos com Ele. Nós agimos como o mundo, andamos como o mundo, vivemos como o mundo e somos iguais ao mundo. E nem se nota que somos cristãos. O nosso falar, o nosso agir, os nossos princípios são iguais. É por isso que não tem perseguição. Sabe porquê que nós vivemos às vezes tão frustrados no cristianismo? Porque nós não conseguimos viver a verdade do cristianismo, porque a verdade do cristianismo dói muito, mas é de grande valor para a sua vida. Esse povo do primeiro século que vivia perseguido, que confrontava o pecado, que vivia segundo a vontade de Deus, não era um povo miserável. Era um povo que vivia com dificuldades, era um povo que vivia com lutas, é um povo que vivia a verdade do Evangelho. E a presença de Deus era tão poderosa com eles, que por onde eles passavam havia sinais e havia poder de Deus na vida deles. E porquê? Porque eles se identificavam com Cristo. Sabe o que significa a palavra cristão? Cristão, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia, diz a palavra do Senhor. E não era um elogio. Hoje você sai no sítio qualquer, você diz que é cristão e não é capaz de ouvir good for you. Tu crês assim, que bom. Naquela época cristão era pejorativo, era uma ofensa. É louco, é lá dessa seita. Você hoje diz, eu sigo Jesus, Jesus é o único caminho. E todo mundo diz, que bom para ti. Naquele tempo, eles chamavam a seita dos do caminho. Trocamos tudo, irmãos. Descemos da nossa postura ao longo dos séculos, 2000 anos de história, e nos corrompemos completamente. E vivemos um cristianismo falhado. Não que o cristianismo é falhado. E vivemos um evangelho fraco, não porque o evangelho é fraco, porque nós enfraquecemos.
Porque no dia que você sair da sua área de conforto e começar a se opor àquilo que é das trevas e viver como um filho da luz, identificando-se com Cristo, vivendo como Cristo e tendo em si as marcas de Cristo, a perseguição virá e a sua vida passa a ser uma vida diferente. E você passa a ser vitorioso. A chave da vitória não é você proclamar para si muitas vezes que vai ter um carro novo. As chaves da sua vitória não é um evangelho da prosperidade fácil, fraco, medríoque e mentiroso que o conduz ao inferno. A chave da sua vitória é a proclamação do verdadeiro evangelho. É quando Deus o reveste do poder e você sai a apregoar que você é cristão e se identifica com Cristo. E se identifica com Cristo. É quando você está num local qualquer e diz: Cristo, minha Páscoa, foi sacrificado por nós segundo as Escrituras. Põe o slide anterior, por favor. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Quantas vezes você disse isto esta Páscoa? A quantas pessoas você proclamou a verdadeira Páscoa? A quantas pessoas você disse: Cristo, minha Páscoa, foi entregue por meus pecados, e ressuscitou ao terceiro dia? Mas é mais fácil ir ao Walmart, comprar aquela quantidade de ovos todos que está em promoção, de chocolate, e dar um chocolate a cada membro da família. É ou não é? É ou não é mais fácil? Mas dizer que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado em meu lugar é uma coisa muito mais complicada. Quando Pedro ouve o galo cantar, e escuta, irmão, ao passar uma mensagem aqui, você vai para casa todo deprimido, não. É Páscoa, irmãos, é ressurreição. Eu quero que você vá embora para casa deprimido. Talvez não me incomoda muito se você estiver aqui para casa como Pedro, chorar amargamente. Não me preocupa muito com isso. Não estou aqui para dar uma injeção de positivismo. Estou aqui para falar a verdade do Evangelho. Escuta, quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro. E Pedro olhou para Jesus. E Pedro deu conta que tinha negado Jesus. O galo cantou, Pedro foi para casa a chorar amargamente. 3 dias depois Jesus ressuscitou. Passado um tempo mais à frente, Jesus encontrou com Pedro, amém? Ressurreto, lembra? Jesus virou-se para ele e perguntou-lhe 3 vezes: Simão, tu amas-me? Eu não sei o que é que você pensa que passou na cabeça de Pedro. Eu sei que eu já preguei isto muitas vezes, irmãos, mas quase todas as Páscoas eu tenho que falar nisto, porque é para mim de muita importância. Passado 3 dias, Jesus ressuscitou. Passado um tempo, Jesus encontra com Pedro, vira-se para Pedro. Pedro naquela hora deve ter pensado assim. Quando Pedro soube que Jesus ressuscitou, ficou alegre, não é? Lembra, irmãos, ele correu ao sepulcro. Claro que ele ficou alegre, o Mestre ressuscitou. Por outro lado, não me diga que a última coisa que aconteceu, que ele viu Jesus, o último momento que ele tinha visto Jesus, antes disso, tinha sido quando Jesus olhou para ele, segundo o relato de Lucas, e ele tinha negado Jesus. Certeza que muitas vezes passou na cabeça de Pedro: agora, quando eu o vir, ou quando ele me vir a mim, o que é que ele vai dizer de eu ter negado? Ele tinha-me avisado. Jesus vira-se para ele e diz: Pedro, tu amas-me? E ele disse: amo. Ele vira a segunda vez e disse: Pedro, tu amas-me? Ele disse: amo. Ele disse a terceira vez: Simão, tu amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Na cabeça de Pedro, Jesus perguntou-lhe 3 vezes. Ele tinha negado 3 vezes o Mestre. Jesus vira-se para ele e diz-lhe uma coisa muito importante: apascenta o meu rebanho. Passado pouco tempo, irmãos, Pedro prega e 3.000 almas são salvas. Você entende isto? Você entende que passado pouco tempo Pedro abre a boca no dia de Pentecostes, cheio do poder do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, prega e 3.000 almas são salvas? Escuta, irmão, tem esperança para a tua vida. Eu não vou pregar muito hoje, mas estamos quase a terminar. Tem esperança para ti se tu tens negado o Mestre. Se tu não tens aberto a tua boca para proclamar a verdade do Evangelho, se tens ficado envergonhado aqui e acolá, se tens compactuado com o bobo de Páscoa ou com o coelho, sem abrir a boca e pregar a verdade do Evangelho, se tens feito coisas onde ninguém percebe nem que tu és crente pela maneira que tu andas, pela maneira que tu te conduzes, se não é possível ver Cristo na tua vida, escuta, tenho esperança para ti. Primeiro, Pedro chora amargamente, sai para fora e chora amargamente, mas quando ele encontra de novo com o Mestre, há uma restauração tão grande na vida dele. A gente não gosta muito da palavra bispo. Você pode pôr líder, o que você quiser. Menos papa, que não existe. Tá? Papa não existe. Papa é papa. Coma papa, menina coma papa. Tá? Tem nada de papa. Você pode chamar bispo o que você quiser. Ele foi o líder da igreja de Jerusalém. Você entende isto? Aquele que tinha negado Jesus
Deus o confirmou na frente dos outros todos. E no meio de 120, foi aquele que levantou para pregar o Evangelho, em que 3.000 almas foram salvas. De uma vez só. Em pouco tempo a igreja de Jerusalém, liderada por Pedro, tinha 5.000. Está nas Escrituras, Atos dos Apóstolos. Leia Atos dos Apóstolos e veja o que Deus fez na vida de Pedro. O homem que negou Jesus. Meus amados, celebramos hoje a ressurreição de Jesus. E Ele que deu a vida por nós. Não se envergonhe de pregar o Evangelho. Não tenha medo de abrir a boca. Não tenha medo de ser desprezado. Não tenha medo de ser. Mas antes de qualquer coisa na sua vida, irmão, olha onde você falhou. Eu estou a falar de uma maneira geral, meus amados. Porque somos a igreja dos últimos dias, acreditamos assim. E não fazemos diferença nenhuma em lado nenhum. É tudo igual ao que os outros fazem. Com a diferença que vamos à igreja ao domingo. É tudo igual ao que os outros fazem. É hora de você entender o chamado que você tem. Pedro entendeu o chamado quando olhou para Jesus. O galo cantou e ele entendeu. Sabe, meus amados, às vezes o galo já cantou tantas vezes na nossa vida. Nós já matámos o galo e fizemos uma arrosada e ainda não percebemos. O que o galo cantou já na nossa vida. Irmãos, é hora de você se levantar. É a geração do último tempo. É hora de você fazer a diferença onde você está. É hora de você dizer, Jesus, eu vou contigo até à morte. E não foi brincadeira, porque Pedro foi mesmo com Jesus até à morte. Você lembra-se? Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque não quis ser crucificado como Cristo. Segundo a tradição. A Bíblia diz que foi morto. Por amor ao Evangelho. Viveu uma vida gloriosa, irmãos. Viveu uma vida extraordinária. Deus foi exaltado na vida dele. Não viveu vida buscando o melhor da sua vida aqui. Não viveu vida a escrever cartas às igrejas de positivismo, autoajuda e confiança numa prosperidade enganosa. Viveu vida escrevendo 1ª, 2ª de Pedro. Leia, irmãos. Seja edificado. Cresça para conhecimento da glória do Senhor. Dia da ressurreição hoje, irmãos. Que seja marcado na nossa vida como o dia que Deus nos restaura. Que Deus nos perdoe das vezes que o negamos. Que o Senhor nos perdoe das vezes que o negamos. E com lágrimas, irmãos, nós possamos ser restaurados, irmãos. E começarmos a viver vidas que glorifiquem a Deus. Onde o Senhor é exaltado. Tenho esperança para a tua vida. Deus pode pegar num homem como Pedro. E com dor, com dificuldade. Ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Deus o restaurou ali. Irmão, Deus quer usar assim a mim. Mas não é nós a vivermos. Deus quer nos usar para a sua glória. Ele quer manifestar a sua glória através das nossas vidas. Mas, irmão, você tem que sair da sua área de conforto. Você tem que deixar de ter medo de ser apunhalado, apedrejado, maldizido. Não sei se a palavra existe, maldizido. Você tem que esquecer isso. Esqueça o que os outros pensam de si. Esqueça quando você vai ser humilhado. Quando você vai ser desprezado. E viva o Evangelho de onde Deus é glorificado. Fala do Senhor. Deixe de compactuar com Pai Natais, ovos de Páscoa, coelhinhos. E tanta coisinha e tanta distraçãozinha, irmãos. Enquanto que o Evangelho vai cada vez sendo mais diluído. O Evangelho parece cada vez mais psicologia. Uma coisa para te fazer sentir melhor. O Evangelho não é uma coisa para fazer sentir melhor ninguém. O Evangelho é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Não uma verdade, não a tua verdade, não a tua opinião. A verdade única, absoluta. Cristo. Irmãos, Deus quer nos usar. Tenho dito aqui muitas vezes, eu vou pedir mais uma, Deus não vai levantar uma geração do último dia para fazer uma diferença. Ele já levantou e essa geração começou com Pedro. Ou você é, ou você não é. Josué teve uma época que chegou para o povo e disse assim, escolhei hoje a quem sirvais. Queres servir a Deus, ou queres servir
os deuses dos vossos vizinhos. Você já tomou essa decisão na sua vida? Você está querendo servir o Senhor? Tem esperança para ti. Eu não sei se vão ser 3.000 almas que vão ser salvos através da tua vida, eu não sei quantos vão ser. Mas eu sei que a glória de Deus pode ser manifesta ao mundo através de nós. Abrir a boca quando você está, agir como um cristão, falar como um cristão. Pensa onde é que Deus te plantou. Pensa no local onde tu estás a habitar, no local onde tu trabalhas, o local onde tu vives. Deus te plantou aí, Deus te colocou aí para tu seres um canal de bênção de Deus, uma ministração viva, uma pedra viva para falar do Evangelho, para anunciares a Cristo. Deus às vezes faz-nos passar por coisas extraordinárias para que nós possamos abrir a boca e pregar o Evangelho. Nada acontece na tua vida por acaso. Deus está a trabalhar nas nossas vidas. Acha que Jesus não sabia que Pedro ia negá-lo? Não tinha ele poder para que nada daquilo que está ali escrito acontecesse? Ninguém perguntasse a Pedro quem ele era? Responde, olha para mim e diz-me, Deus não tinha poder para que nenhuma daquelas episódios ali acontecesse? Porquê é que Deus deixou acontecer? Porque Deus estava a trabalhar na vida dele. Deus está a trabalhar na tua vida. Estás aqui esta noite porque Deus está a trabalhar na tua vida. A passar lutas, apertos e dificuldades, Deus está a trabalhar, Deus está-te a moldar, Deus está-te a preparar para fazer de ti um mensageiro dele, para fazer de ti um obreiro, para fazer de ti alguém que não se envergonha do Evangelho e anuncia a Cristo. Não mates o galo. Ouve-o cantar. Presta atenção à tua vida. Analisa a ti próprio. Arrepende-te de não teres anunciado. E diz, Senhor, eis-me aqui. Há esperança para ti. Deus quer fazer de nós o seu povo. Não para que o nosso nome seja engrandecido, mas para que o nome dele seja engrandecido. Mas Ele quer nos usar a nós para levarmos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. O dia de Pentecostes marcou o início da igreja da qual tu és parte. Tudo o que aconteceu em Atos dos Apóstolos é para acontecer hoje. Tudo o que aconteceu é para acontecer hoje. Tal e qual está escrito. Não há duas gerações de igreja. Há uma só. E já começou. Ou nós estamos nela ou não estamos. Irmão, se você nesta noite acredita se você acredita nesta mensagem, se você entende esta mensagem, se você deseja que Deus faça uma obra na sua vida, se você quer sair da área de conforto e fazer, irmão, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. E ser como Pedro era. Como Pedro era não, como Pedro foi. Você quer ser restaurado, você quer ter a ousadia de falar como Pedro falou. Irmão, se você sente isso no seu coração, se você tem a certeza disto, se você entendeu a mensagem e concorda, irmão, fica de pé. Mas se você entendeu a mensagem e você deseja que Deus faça assim na nossa vida, fica de pé e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesta tarde, pedir a Deus que o Senhor possa moldar-nos nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer de nós os instrumentos que Ele deseja que seja feito. Que a nossa vida possa, irmãos, nesta Páscoa ser mudada. E nós possamos ir para os nossos lares, e para as nossas casas, e para os nossos trabalhos, e para a nossa vida, e para um lugar onde estivermos. E Deus nos possa usar. Senhor meu Deus, nós te glorificamos, ó Deus. E diante de ti, Pai, nós te pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia das nossas vidas. E nos perdoes, ó Pai, das vezes que nós temos agido como o mundo, vivido como o mundo. E não tem havido diferença em nós. Perdoa-nos, Pai, as vezes que temos negado o Teu nome, o nome do Teu Filho. Perdoa-nos as vezes que nada diferente acontece nas nossas vidas. Perdoa-nos, ó Pai, te pedimos nesta noite. E te pedimos, ó Deus, e sabendo que Tu és poderoso, Tu possas fazer na nossa vida aquilo que Tu fizeste, Pai, com Pedro. E Tu possas nos usar. E o Teu nome ser engrandecido através das nossas palavras e do nosso viver. E haja uma mudança e haja uma restauração. Ó Senhor, que hoje seja dia de restauração. Que nós possamos ir para os nossos lares e pregar. E anunciar. E não sermos conformes o mundo. Não sermos conforme o mundo. Não vivemos de acordo com os padrões do mundo. Mas sermos usados por Ti. Cheios de sabedoria e de graça. Fazendo a Tua obra, Senhor. Te glorificamos, ó Deus, e a Ti pedimos, Senhor, que nos restaures, ó Pai. Restaura as nossas vidas. Pai, conhece o coração do Teu povo que nesta noite se juntou neste lugar. Conhece, Senhor, cada um, Pai. Conhece aqueles que estão de pé. Tu conheces, Senhor, os corações. Eu te peço por cada um deles. Te peço por mim, Senhor.
Dá-me, Senhor, ousadia. Dá-nos, Senhor, garra. Dá-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra. Ó Senhor, capacita-nos, ó Deus, para que possamos, Pai, continuar a obra que foi começada com os apóstolos, ó Deus. Pai, chegou a nossa vez, ajuda-nos, ó Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Te pedimos e desde já agradecemos, te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Nesta tarde,